Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 9 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, vou falar pra vocês, essa sexta-feira tá show de bola e eu separei o melhor pra vocês. Se não quiser perder nada, já sabe, fica comigo até o final do vídeo, aproveita, já deixa aquele like, faz num comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Bora lá, 8h35 da matina, começando na China, jogo do Xangai Port contra o Meizhou. Time, é o seguinte, o Xangai Port tá voando no campeonato, é o líder da competição, 22 partidas, ganhou 19 jogos, empatou 3 e não perdeu nenhuma. Enfrenta aqui o 13º colocado. Qual que é o problema dessa partida? A odd. A odd para a vitória do Xangai Port é uma odd muito baixa, 1,04. Isso aqui é uma odd impraticável. Nem Manchester City tem uma odd tão baixa, tá? Mas assim, no primeiro tempo, se o Xangai Port estiver melhor na partida, uma odd mínima de 1,50 para cima, aí a gente pode trabalhar com a vitória do Xangai Port no primeiro tempo, vitória esta HT, buscando o quê? Uma odd mais valorizada. E seguindo a mesma lógica, o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, também com uma odd de 1,50 pra cima, tá legal? Xangai Port extremamente favorito, mas essa odd impossível de trabalhar no tempo normal, tá legal? Aqui a gente traz pro primeiro tempo e se tiver em alta intensidade odd mínima, a gente executa. E bora lá, meio-dia na Finlândia, Lahti versus Ekenas, time mercado de gols aqui, tá? O Lahti em casa extremamente over, ambas marcam também bem forte, o time visitante também bem over goals, ambas marcam forte e o histórico só reforçando o estudo, 2-1, 3-1. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para uma dupla, correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Fechou? E bora lá, 13 horas, eu tenho um jogo de Copa da Itália, Copa Taça Liga, redobra a atenção, são campeonatos traiçoeiros, tá bom? Sassuolo versus Cittadella. Time, aqui o seguinte, o Sassuolo pré-live é favorito. Eu geralmente não gosto de buscar a vitória seca, tá legal? Porque geralmente jogos de Copa na Itália são traiçoeiros, como eu falei pra vocês. Então, pra quem quiser buscar alguma coisa nessa partida, talvez aqui, ó, pra Sassuolo se qualificar, se classificar. E aí, Sassuolo passando de fase, já deu certo. Tá pagando uma odd de 1,35. Pega essa odd, monta na dupla. Fechou? E bora, 13 horas no Azerbaijão, Karabag versus Kapaz. Time, o Karabag no Azerbaijão é um time muito forte, tá legal? Se a gente pega o histórico desse confronto, ó, jogando em casa, dos 5 últimos jogos, o Karabag venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos mais de 1,5 gol. No momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda não tenho as odds de mercado, mas aqui eu vou buscar alguma coisa a favor do Karabag, Karabag empate anula, Karabag para vencer um dos tempos, uma das partes, e para mercado de gols eu vou em mais de 1,5 gol. Fechou? Bora lá, 13 horas, final das Olimpíadas, França versus Espanha. Time, eu acho que aqui é um jogo muito equilibrado, tá? O fator que pode dar um leve favoritismo para a França é a França ser a sede das Olimpíadas, tá legal? Então, por esse motivo, pensando no fator casa, com odd de 2,44 e a Espanha com odd de 3,45, talvez aqui uma dupla hipótese para a França, tá legal? E também é uma final. Final geralmente é um jogo mais estudado. Pré-live, eu penso em menos de 3,5 gols, tá legal? Menos de 3,5 gols, under 3,5, odd de 1,24 para uma dupla. Agora, se sair um gol ainda no primeiro tempo, tenta pegar o segundo no segundo tempo. Até porque
a seleção que sofrer esse gol vai abrir. E aí de duas uma, ou empata ou tome-lhe o segundo gol de contra-ataque. Fechou? Time, 13h30, mais uma partida de Copa na Itália, Udinese versus Avellino. São times com divisões diferentes, tá? A Udinese tem tudo para vencer. O problema é que a odd é baixa, 1.18, aí a gente pega essa odd e manda na dupla. Fechou? Time, na sexta-feira a gente tem também duas partidas na Bundesliga 2. Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Um campeonato muito bom para gols, tá? Ó, às 13h30 eu tenho Kaiserslautern versus Fürth, Regensburg versus 1. Time, o que eu trabalho aqui com vocês? Vamos lá. Pré-live, jogo para mais de 1,5 gol, 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd e monta na dupla. Ao vivo, primeiro tempo, partidas que iniciarem em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta explorar o over 1000 gol HT. Um golzinho no primeiro tempo com uma odd de 1,50 para cima, tá legal? 13h30, ó, duas partidas. Fechado? 14 horas, Noruega, Sandefjord versus Strømsgodset. Time, outro jogo para gols aqui, tá? Olha o Sandefjord em casa, pancadaria de gols, ambas marcam. O time visitante também vem forte em mercado de gols. Vamos dar uma olhadinha nessa odd do mais de 1,5 gol, mais de 1,5 gol, odd de 1,17 para complementar o bilhete. É interessante. Correndo um pouquinho mais de risco, ambas marcam, odd de 1,47 e primeiro tempo em alta intensidade. Tenta explorar um golzinho no primeiro tempo. Over 1000 gol HT com uma odd de 1,50 para cima. Fechou? E bora, 14 horas, chegando na Dinamarca, Midtjylland versus Vejle. Time, o Midtjylland vem na sexta colocação, pega até o momento aqui, ó, o último colocado. O Vejle fez 3 jogos, perdeu as 3, tá? Até o momento uma campanha muito ruim. O Midtjylland em casa tem uma race bonita, e quando a gente pega o histórico do confronto, só dá Midtjylland. 3-0, 3-1, 4-1, 5-0, 5-0. Sinceramente, aqui não tem muito o que inventar. Vejo o Midtjylland favorito. Vamos dar uma olhadinha na odd. A odd não agrada muito, né? 1.46. Talvez aqui ao vivo o Midtjylland melhor e uma odd mínima de 1,60 para cima. Aí eu prefiro a vitória seca do Midtjylland. Pré-live, uma entrada mais conservadora para o Midtjylland vencer uma das partes. Ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo, tá legal? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, vem forte, odd de 1,20 e complementa no bilhetinho. Fechou? Time, e olha quem está retornando, Campeonato da Holanda, primeira divisão, Groningen versus Breda e também a Holandinha. Holandinha, segunda divisão na Holanda, um campeonato espetacular para se operar em mercado de gols, tá? É a mesma pegada da Bundesliga 2 aqui, tá, time? É primeira rodada, obviamente que a gente vai com um pouquinho de cautela, os times estão retornando, mas qual que é a leitura que a gente tem em pré-live? Eu não vou abrir jogo por jogo para não ficar extremamente repetitivo, mas às 15 horas, ó, pancadaria de jogos, tá? Tendência para pré-live, jogos para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd e monta na duplinha para fazer seu bilhetinho. E quem estiver assistindo ao vivo, monitorando ao vivo, partidas em alta intensidade, tenta explorar o over 1000 gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Geralmente acontece. Fechou? Bora lá, dando continuidade às 15 horas. Olha quem está de volta, o turcão da massa. Galatasaray versus Hatayspor. Time, o Galatasaray, ao lado do Fenerbahçe, são as duas equipes na Turquia que geralmente, né, vão muito bem atropelando os adversários. Se a gente pega o histórico aqui contra o Hatayspor na casa do Galatasaray, eu tenho 1, 2, 3, 4 vitórias para o Gala e um empate. E dos 5 últimos jogos, 4 batendo pelo menos mais de 1,5 gol. É primeira rodada, mesmo assim o Galatasaray em casa é favorito. A odd do Galatasaray é uma odd baixa, 1.24, 1.26, mas dá para pegar essa odd e de repente fazer um bilhetinho duplo com a vitória do Galatasaray. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência, a odd também é baixa, 1.13 para complementar o bilhete, ou ao vivo, se o primeiro gol demorar para acontecer, você também pode explorar esse mais de 1,5 gol com uma odd maior. Fechou? Galatasaray para vencer, jogo para mais de 1,5 gol. 15h45, mais um jogo de Copa na Itália, Genoa versus Reggiana. Time, divisões diferentes, tá? O Genoa tem tudo para se dar bem, mas é um jogo de Copa, então muita cautela. Entrada aqui, de repente, por uma dupla, vitória seca do Genoa, tá legal? Odd de 1,35. Eu, particularmente, por ser jogo de Copa,
eu prefiro ir na classificação, na qualificação do Genoa. Vai ser uma odd menor, mas eu acho que é uma entrada mais segura, tá legal? E aí se o Genoa passar de fase e se qualificar, independente de ser nos 90 minutos ou nas penalidades, já deu certo a nossa entrada, tá legal? Genoa, para classificar, para qualificar, pega essa odd e monta na duplinha. Fechado? Bora, 15h45 na Bélgica, Standard Liège versus Mechelen. Time, jogo pra gols aqui, tá? O time da casa dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos mais de 1,5 gols. O time visitante dos 5 últimos jogos, em 4 eu também tenho pelo menos mais de 1,5 gols. E no histórico, das 5 últimas partidas, 4 batem pelo menos mais de 1,5 gols e 3 ambas marcam, tá legal? Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,23 para dupla, correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Fechou? E bora, 15h45 chegando na Irlanda, Derry City versus Dundalk. Time, eu tenho o jogo do vice-líder contra o vice-lanterna. Puxando o race, o Derry City jogando em casa ganhou todas as últimas 5 partidas e o Dundalk fora perdeu 3, só ganhou uma e empatou outra. Jogando em casa, vice-líder contra vice-lanterna e com essa race, aqui eu vou buscar a vitória do Derry City, tá? A odd não é das melhores, 1,40, 1,36, dá para utilizar numa dupla. Se você quiser uma entrada mais conservadora, talvez para o Derry City vencer um dos tempos, uma das partes. E aí o Derry City ganhando o primeiro ou o segundo tempo, também já deu certo. Pega a odd, monta na dupla. Combinado? Time, às 16 horas temos o retorno na Inglaterra da Championship. Para quem não sabe, Championship é a segunda divisão inglesa, tá legal? Como aqui é a primeira rodada, eu particularmente quero operar ao vivo essas partidas, tá legal? Eu separei esses 2 jogos mais para avisar vocês que os grandes campeonatos estão voltando. Isso é muito bom pra gente, tá legal? 16 horas Blackburn versus Derby e também 16 horas jogo do Preston contra o Sheffield, tá legal? Mercado de gols ao vivo pode ser bem interessante. E bora lá, 16h15, Campeonato Português retornando, primeira rodada, Sporting versus Rio Ave. Time, é primeira rodada, um pouquinho de cautela, o campeonato está apenas começando, mas assim, o Sporting é um time maior, com mais investimento, parte técnica também, se comparado aqui ao Rio Ave, é superior, tá legal? Jogando em casa tem tudo para vencer. A odd é baixa, 1,18, mas dá para pegar essa odd e de repente montar numa duplinha. Jogos do Sporting na temporada passada eram jogos para mais de 1,5 gol, tá? Acredito que a tendência continue. Mais de 1,5 gol, odd de 1,15, complementa no bilhetinho. Vitória do Sporting, jogo para mais de 1,5 gol. Temporada passada, o Sporting era um time muito bom de escanteios, tá? E eu acredito que deve continuar. Geralmente saía um canto de 0 a 10 minutos. Final do primeiro tempo, se o Sporting não estivesse vencendo, eu sempre tentava pegar canto asiático, canto limite, e geralmente batia, tá? E eu acho que a situação vai continuar mais ou menos dessa maneira, tá legal? Então assim, vitória do Sporting, jogo para mais de 1,5 gol e fique esperto também em mercado de escanteios pro lado do Sporting. Fechou? Time, ainda na sexta-feira, eu ia trazer aqui para vocês Avaí versus Operário, tá? Eu ia trabalhar com uma tendência de menos de 3,5 gols, mas tá pagando nesse momento uma odd de 1,12, 1,10. É uma odd muito baixa, não vejo valor na entrada, tá legal? Mas eu aproveito para trazer as probabilidades para vocês, de repente, para quem for operar ao vivo, ajuda de alguma maneira, tá? Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 55%, probabilidade baixa, menos de 3,5 gols, que é o que eu queria aproveitar nessa partida, 90%. Mas odd de 1,10 não dá, né? Escanteios, Avaí média de 5, Operário 5,4. Cartões, Avaí 2,8, Operário 2,8. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá, 20 horas, Campeonato Brasileiro Série B, jogo do Paysandu contra o Santos. Time, esse jogo é muito delicado, tá? Por quê? Vamos lá. O Paysandu jogando em casa é um dos melhores mandantes do campeonato, tá certo? O Paysandu e o CRB em casa são muito fortes. Olha só, o Paysandu jogando em casa, das últimas 20 partidas, tá? Ele perdeu do Novo Horizontino, o último jogo, até aí ok. Aí depois vem vitória, empate, vitória, empate, vitória, empate. Ele só tem uma outra derrota em outubro de 2023 pro Amazonas. Ou seja, o Paysandu, o Papão em casa,
é muito forte. O Santos provavelmente é o melhor time da Série B. Eu tenho ido muito à Vila, acompanhado aí de perto a equipe do Santos. O Santos, em minha humilde opinião, hoje é o melhor time da Série B, tá legal? Então, por isso que eu falei que é delicada a análise. Mas assim, vamos lá. Eu tenho uma odd pro Paysandu de 3,20. A odd do Santos, 2,50. Dá pra gente pensar num handicap asiático mais um pro Paysandu. O que significa isso? Handicap asiático, tá, galera? Não é o europeu. Handicap asiático mais um, Paysandu, tá pagando uma odd de 1,25, uma odd bacana para uma dupla. E aí, se o Paysandu vencer é green, se der empate é green, se o Santos vencer por um gol de diferença, a gente tem a devolução do investimento, não ganha nem perde, o dinheiro volta para a conta. A gente só toma um head aqui se o Santos vencer o Paysandu na casa do Paysandu por 2 ou mais gols de diferença, tá legal? Então eu gosto dessa entrada, handicap asiático mais um Paysandu. E como eu falei pra vocês que o Santos nesse momento é o melhor time da Série B, de repente um over meio gol Santos, um golzinho do Santos na partida, também pode ser interessante. E aí se o Santos fizer um gol, já deu certo, independente do placar e resultado. Tá pagando uma odd de 1,35, tá? Por uma duplinha, eu também gosto. Como é que ficou aqui? Para mercado de resultados, handicap asiático mais um, Paysandu. Para mercado de gols, over meio gol, Santos. Fechou? Bora lá, 20 e 30, separei mais uma partida que pode ser interessante para mercado de gols, tá? New England Revolution versus New York City. Vamos lá. O time da casa, dos últimos 5 jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gols e ambas marcam. O visitante, dos 5 últimos jogos, 4 também, mais de 1,5 gols e ambas marcam. E o histórico também é repleto de gols e o ambas marcam também vem forte. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,27, uma odd bacana aí para uma dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,65. Fechou? E bora, 21 horas na Argentina, jogo do Racing contra o Rinásia. Time é o seguinte, o Racing vem na 3ª colocação e o time visitante é o 20º colocado. Se liga na Race, o Racing em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. A equipe visitante perdeu 3, só ganhou uma, empatou outra. A odd do Racing é uma odd de 1,65. Sem enrolar, time. Racing empate anula, pega essa odd e monta na dupla, tá legal? Vem melhor na tabela de classificação, joga em casa e tem uma Race muito forte. 21 horas, Campeonato Brasileiro Série B, Mirassol versus Brusque. Time é o seguinte, o Mirassol em casa vem muito bem. Dos 10 últimos jogos em seus domínios, só perdeu uma partida. E é uma equipe que geralmente faz gols, tá? O Brusque jogando fora, empatou 4, empata pra caramba, e perdeu uma, e o Brusque fora levou gols, ó, em todos os jogos, tá bom? Até do Guarani, que vem mal pra caramba, o Brusque tomou gol. Vamos lá. Para mercado de resultados, com odd de 1,55, Mirassol empate anula. Para mercado de gols, eu vou buscar um golzinho do Mirassol na partida. Over meio gol, Mirassol. Tá pagando uma odd de 1,20. Aí pega essa odd e monta na duplinha, tá legal? Mirassol empate anula, over meio gol, um golzinho do Mirassol na partida. Fechou? E bora lá pra fechar, 21h30, América Mineiro versus Botafogo de Ribeirão, Campeonato Brasileiro Série B. Time, aqui é uma análise bem parecida com o jogo do Mirassol contra o Brusque, tá? O América Mineiro em casa vem muito bem e é uma equipe que geralmente faz gols. Pega o Botafogo, que como visitante é um time que toma gols, perdeu 3, só ganhou uma, empatou outra. Então aqui, para mercado de resultados, eu vou de América, empate anula, a odd é baixa, mas dá para complementar o bilhete. E para mercado de gols, eu vou buscar um gol do América, over meio gol, América. Fechou? E bora lá, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição o link do Grupo VIP com preço popular, baita custo-benefício que cabe no seu bolso. O nosso Grupo VIP é completo, bilhetes pré-live, duplas e triplas, enviados aí antes das partidas para vocês. Tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteio. Escanteio é bom pra caramba. Finalização de jogador, cartão e muito mais. E sabe o que é o melhor? Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê?
Clica aqui embaixo na descrição e vem. Bem, vamos lá. Como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Bundesliga 2, segunda divisão na Alemanha, jogo do Kaiserslautern contra o Fürth, jogo para mais de 1,5 gols. Azerbaijão, Karabag versus Kapaz, vitória do Karabag, tá legal? E para fechar, na Dinamarca, Midtjylland versus Vejle, 1 gol do Midtjylland na partida. Se tudo isso der certo, a gente pega essa odd de 1,67. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Só tá bingueta! Bora lá, como é que ficou nossa binguetinha pra hoje? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, múltiplas alongadas são mais difíceis de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá legal? Vamos lá, Galatasaray versus Hatayspor, vitória do Galatasaray. Sporting versus Rio Ave, vitória do Sporting. Derry City versus Dundalk, para o Derry City vencer um dos tempos, uma das partes. O Derry City ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Paysandu versus Santos, handicap europeu, mais 2 para o Paysandu. Se o Paysandu ganhar a partida, empatar ou perder por 1 gol de diferença, tá tudo certo. Se o Paysandu perder por 2 ou mais gols de diferença, aí a gente toma um head no bilhete. Racing versus Rinásia. Racing, empate anula. E para fechar, Sandefjord versus Strongest Set, jogo para mais de 1,5 gols. Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 3. Sorte para nossa mini bingueta, sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. O vídeo tá acabando. Se você esqueceu de deixar o like, de deixar aquele hype, senta o dedo que ajuda demais, faz aquele comentário para fortalecer e não esquece que eu te vejo por aqui amanhã. Um grande abraço, boas operações, valeu, fui!